Salve, galera. Bom, hoje o tema aqui, vou gravar esse vídeo, tentar ser breve. Vou falar sobre um tema que é como que é a organização dos reinos da consciência. Bom, eu percebo que esse tema é um tema bem importante. Eu diria que é o mais importante na minha humilde opinião, porque foi o que eu busquei entender minha vida inteira e o que eu entendi de cara quando eu vi os ensinamentos do Mestre Bob, que me despertou de fato, me esclareceu sobre o que é a realidade. Então aqui vamos falar sobre como que se organiza os reinos da consciência, o tecido da consciência, os reinos, né, que nos fazem. Então, eu quero deixar bem claro que eu vejo que é muito importante esse tema, porque ainda que é uma das coisas mais explicadas na nossa escola, no meu caso aqui do canal, é uma das coisas que eu mais falo, mais foco, é essa questão, né, dos 7/12 momentos eternos, dos reinos eternos, né? Então o que acontece? Para eu explicar como se organiza os reinos eternos, eu vou usar como base o conteúdo do livro Lúcifer, onde a verdade é a lei, que é este livro aqui, ó. Então, para vocês se aprofundarem, leia ele completo, tá? Então, antes de mais nada, eu falo que eu vou ser bem direto na organização dos reinos. Então, leia o livro para aprofundar. Entre no link fixado no topo dos comentários desse conteúdo ou aqui na descrição, que eu vou deixar mais referências de outros vídeos que eu já fiz. Todos os meus vídeos falam sobre isso, mas eu vou deixar alguns específicos que dão um foco maior nessa questão. Então, vamos lá. Você precisa entender, para quem chegou aqui agora, que a realidade ela é como um holograma cognitivo, né? E depende da sua cognição, da sua observação para que a realidade exista. Ela não há de fato, né? Tudo é percepção cognitiva. Então o que acontece? A realidade ela se organiza em dimensões conscienciais, certo? E temos basicamente 5 dimensões da consciência, né? Que é o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino humano e o reino dévico. 5 dimensões da consciência, entendam bem, é como se organiza a realidade. Isso não é opinião, isso é observação, entendeu? Se você for observar a realidade, seja através de tecnologia ou expansão consciencial, você vai perceber isso que eu vou explicar aqui agora. Então o que acontece? Ó, vamos lá, eu vou usar de base para explicar o conteúdo desse livro, certo? Mas eu tô fazendo um artigo, tá aqui no artigo, eu vou ler um por um e posicionar para vocês entenderem. Então vamos lá, antes de mais nada, para que vocês entendam como funciona essa cognição, entenda que são 7/12 momentos eternos. Então você vai ter 12 momentos que plasmam no tempo, se refletem no tempo e possibilitam então, a partir disso, você experienciar qualquer tipo de teatro, vivência, entende? Então o que acontece? Esses momentos eternos, eles são tipo as emoções são atemporais. Podem perceber que tanto a felicidade, quanto a raiva, quanto a paciência, etc. Você não pode dizer que você é ela. Em cada momento, alguma dessa sensação está em alguma pessoa, né? Em algum ser, algum animal, por exemplo, entende? Você vai ver um animal mais raivoso, um animal mais calmo. Mas enfim, essas sensações são os momentos eternos, que diante de cada como que eu posso dizer? Cada sentido seu, você vai perceber esses momentos eternos de uma forma, né? Se você for através da sensação, da intuição, você vai ter 7/12 emoções positivas e 7/12 emoções negativas, por assim dizer, que é um contraponto, né? Ou seja, assim como as notas, você tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, acrescentando sustenido, você terá 12, assim também são todas as emoções, 7 chakras, se você acrescentar esses intervalinhos, você vai ter 12, aí assim você vai ter as emoções, né, que são 7 emoções positivas, que foram denominadas virtude, aí você tem um contraponto, que são os pecados, e assim vai. Não vou aprofundar muito nisso não, veja outros conteúdos para melhorar. Vamos agora então para como que se organiza o tecido, como se organiza os reinos da consciência. Então beleza, você tem 5, né? Mineral, vegetal, animal, humano, dévico. E você tem o reino atômico. O reino atômico, ele é basicamente o reino da luz, entende? É a partir do momento que você entende que tem o éter, né? O abstrato, as infinitas possibilidades. Para essas infinitas possibilidades proporcionar vivências, você tem que ter um tabuleiro de probabilidades, onde vai depender da escolha de cada um, entendeu? Posicionar probabilidades de vivenciar alguma coisa. Então beleza, você pode ver que se você mergulhar na sua mão, numa pedra, em qualquer coisa que você mergulhar, no ar,
você vai chegar no átomo, vai chegar no átomo. Qualquer coisa que você pode, aqui ó, na sua mão, no microcosmo, qualquer coisa que você mergulhe no microcosmo, você chega no átomo. No macro também, por isso que Hermes Trismegisto diz, como está acima e como está abaixo. Se você mergulhar em qualquer coisa no macro, numa estrela que você chama, no sol, qualquer coisa, você vai chegar no mesmo átomo. Portanto, o reino atômico, ele é o reino, né? Ele é a luz em alfa. Ele é a luz percebendo em alfa no primeiro momento. Assim que a luz, que é a totalidade, que é infinitas possibilidades, entende? Que seria, pode ser qualquer cor e nenhuma. Assim que ela se vê no tempo, né? É uma longa história, vocês têm que aprofundar mais. É sério, o assunto aqui é profundo, é científico. E ainda que simples, ele também é complicado, porque eu percebo isso. Até mesmo eu percebo que esse assunto é muito delicado e tem que ser cada vez mais bem explanado, porque até pessoas antigas da escola se confundem em relação a essa questão. Por quê? Porque isso explica tudo, inclusive a questão do metaverso, que tem muita gente que vê o metaverso de forma muito leviana ainda, e é muito profundo. Então entender os reinos da consciência é importante por isso. Então bora lá. Você tem o reino atômico, que ele está em tudo, qualquer lugar que você deforma e mergulhar, você vai chegar nesse átomo. Se você mergulhar no átomo, você vai ver que tudo é movimento, possibilidades de movimentações, né? É o hexagrama, o cubo de Metatron, né? É essas possibilidades que tem em qualquer lugar. Então, a partir do momento que você dá forma, você tem alguma coisa, mas na verdade é só possibilidade. E para começar a ter formas, você organiza, chega no átomo, correto? Então, o que acontece? Então, esses são 7/12 momentos eternos. A gente vocês vão entender já. Só que você tem, por exemplo, o que chama na Bíblia de 4 seres viventes. Então, o que acontece? Para você dar forma em qualquer ambiente, em qualquer realidade do espaço-tempo, que dependa de tempo e espaço, você precisa dos 4 seres viventes, que seria terra, fogo, água e ar, né? Que é o sólido platônico. Então, em qualquer forma de interpretação que você ter, você vai precisar desses elementos viventes, né? Desses seres viventes. Terra, fogo, água e ar. Então, beleza, entenderam isso, né? Então, vamos lá. Se você entendeu que acima e abaixo, qualquer lugar que você... Então, vamos lá, galera. Como o assunto hoje é sobre os reinos, vou tentar não me estender muito, tá? Vou me ater na organização, tá? Então, vocês têm um bom senso de ir juntando os conhecimentos para dar um entendimento maior, porque não é fácil, como eu estava dizendo, né? Ainda que seja um dos assuntos que eu mais gosto de abordar, que eu falei desde o começo do canal, ainda tem pessoas que não assimilaram isso. Eu sei porque eu vejo as perguntas das pessoas nos canais, eu vejo que as pessoas argumentam, eu vejo a dificuldade das pessoas em entender a questão de metaverso, e eu vejo até veteranos da escola confusos em relação a esse tipo de organização. Portanto, que eu estou posicionando mais uma vez esse tipo de conhecimento. Então vamos lá para a organização dos reinos. Para quem já está na escola e ainda se confunde quanto a isso, um bom exemplo que eu posso dar para vocês entenderem como que funciona a organização dos reinos é o seguinte. Primeiramente, a geometria sagrada, ela se formou por quê? Diante da luz se destacando no nada, certo? Como o mestre Bob sempre explica, como o nada está em todo o local, né, e ele é percebido por aquilo que é algo, e só se percebeu porque já é alfa vindo lá de ômega, né, diante daquela agonia ela se move, diante do movimento ela brilha, diante do brilho ela sente alívio, percebendo que ela viu, ela já não é mais aquela agonia, então ela já posiciona algo que não é ela mesma, entende? Como o nada é sempre o mesmo lado, ela tem que se olhar para poder não se perder, entende? E se manter, ela vai se orbitar a si mesma e manter nas órbitas. Isso é a flor da vida se fazendo. Então cada órbita vai gerando uma profundidade, uma sensação, uma cor, entende? Então ela não pode esquecer dos passos anteriores para não se desfazer. Assim vai organizando a estrutura da luz, entenda? Através de círculo você tem honra e amor, é círculo e reta. Círculo é o abstrato, é por onde se move, e reta é como se move, entendeu? Então, no mesmo tempo que você vai fazendo a flor da vida, você vai desenhando também o cubo de Metatron, entendeu? Até chegar no cubo de Metatron, você vai ter ponto, depois reta, depois triângulo, depois quadrado. Isso é o segredo da existência. É por isso que, por exemplo, na maçonaria usam esquadro e compasso, entende? O esquadro para fazer as retas, o compasso para fazer o círculo, para desenhar a flor da vida. Mas vocês têm que ter uma percepção abstrata para conseguir enxergar isso em 3D também. Então, na medida que a luz se destaca no nada, e para ela se organizar, ela tem que ter um padrão, esse padrão que é o 7/12, porque do contrário ela vai se desfazendo, ela vai perceber, hipoteticamente, que a única forma de não se desfazer e se manter sendo, é se organizando. Então, preste bem atenção, tem o vazio do nada.
um ponto, ela olha para esse ponto mesmo, ela começa a se diante de si mesma, ela se organiza, aí ela vai criando uma estrutura diante daquilo que era o som nada, certo? Até fechar esses 12 passos. Tem que ser para quem já entende. Tem esses 12 passos chegando com o Metatron. Então não para por aí, entendeu? Então esse Metatron percebe, já não é mais só um ponto, não é só mais agonia. O ponto virou reto, ele ficaria assim, ó. Já não é mais agonia, mas é agonia livre, é como respirar. A realidade não pode ser isso. E também isso é hipotético, né? Não tem eu respirar como ser humano, porque ela ainda tá só fagulha. Respirar seria literalmente isso. Pra não ser só isso, ela faz o triângulo, tá vendo? Ó? Pra ela não se desfazer, ela tem que manter o ponto que ela foi, que é saindo da agonia, e ela só vê que é ponto porque ela fez pra cá, então tem ponto aqui, então você tem a reta, 2 pontos, mas sem se desfazer a reta. Então quem observa esses 2 pontos é o ponto 3, né? Alfa, beta, celta. Então, ó, celta, pra não se desfazer, ela tem que manter o ponto, tem que manter a reta, né? Alfa e beta, e pra ser celta, certo? Mas não pode ser só celta, mas vai percebendo que cada vez que esse tecido vai se organizando no espaço, ele vai ficando mais distante do vazio, ou seja, da morte. Então o ponto está bem perto da morte, por isso que ele é um ponto, ele agoniza, porque está na morte, então ele se destacou, ele sentiu alívio. Então a reta é um alívio maior que o ponto. Então diante do nada você já tem uma reta. De novo, quem observa essa reta é o 3, momento celta, o triângulo. Então o triângulo está mais profundo. Então entenda isso. Quanto mais esse tecido vai se organizando, isso vai ajudar a galera a entender como se organiza os reinos. Então o que acontece? Diante do nada, quanto mais vai se organizando, sem perder o passo anterior, você não pode esquecer do seu passado para você não se desfazer novamente. Então mais distante você vai ficando daquele vazio, ou seja, da morte. Então beleza, antes de entrar aqui em cada reino, pensa bem. Um ser humano, olha o quão distante ele está da morte. Vamos olhar em tempo binário. Imagina, um ser humano quando ele morre, entendeu? A consciência desloca do corpo. Mas até esse corpo se desfazer, por quê? Porque o humano ele está no reino animal, entendeu? A gente só chama de reino humano, por quê? Porque diferente do animal, que ele só age através da emoção, né? O ser humano agora já inclui a lógica. O que seria a lógica? A lógica é perceber tudo que está anterior e organizar, entendeu? Agora você já administra o passado, presente e futuro, tá ligado? Você posiciona os seus reinos anteriores. Você, por exemplo, você está no reino humano porque você tem essa lógica para poder administrar. Então você pode administrar o reino animal. Ou seja, você pode trazer um totem para perto de você, cuidar do seu gato, do seu cachorro, de uma ave, etc. Você pode, por exemplo, você é o maior predador dos animais, ainda que tenha animais muito perigosos, o ser humano ele tem a capacidade lógica de organizar, aprender, etc e tal, se assim for, pode judiar dos animais, por exemplo, pode, né? Não tô falando que deve, tô falando do poder. No reino humano você tem o poder de administrar todos os reinos anteriores. Você pode organizar os animais da forma que você precisar ou quiser, você pode organizar porque os reinos são esses que eu já falei, eu vou explicar cada um. Mas o ser humano ele organiza o reino animal, ele organiza o reino vegetal, ele organiza o reino mineral, e aí quando ele transborda no Dévico, ele também já organiza o reino atômico, então, entende? Então ele percebe que tudo isso que ele pode vivenciar, na verdade, era uma ilusão cognitiva. Então agora ele pode mexer no código-fonte da existência e manipular ali agora o que todos veem. Isso explica também o metaverso. A união da escola da EDL no metaverso vai fazer esse novo mundo. É assim que forma a Atlântida mesmo, com aquelas grandes tecnologias. É assim que as profecias bíblicas se cumprem, falando que não haverá mais morte, mais dor, mais nada disso, porque de fato você dominou o espaço-tempo, você dominou a realidade. Entende? Então não há morte, não há mais nada. Na verdade, isso aí o ser humano está sofrendo tanto ultimamente, assim, nesse momento que vivemos, que ele anseia por isso, né? Anseia por poder saciar, aliviar todos o que o ser humano chama de problema. Ou seja, vencer a morte. Só que aí que tá, após vencer a morte, o que faremos, entende? Mas acabei indo para um outro ângulo aqui, mas vamos ver, vamos voltar. Então, para vocês entenderem como se organiza os reinos, lembre-se disso. Diante do nada vai se organizando, até chegar nesses 12 passos. Chegando nesses 12 passos, aí vai começar a redobrar esse tecido. Aí você vai começar a organizar ali as possibilidades de movimentação, as probabilidades, porque as possibilidades são infinitas. E infinito por infinito é esquizofrenia. Então, para não ser infinito, você precisa de ângulos, você precisa de perspectivas referenciais, para você ter comparação e se organizar. Então, diante do cubo Metatron, você tem probabilidades de organizações. Então, diante dessas probabilidades, cada um desses 12 ângulos tem um ponto de vista. Então, eles vão se organizando e fragmentando. Isso aí vai ampliando e distanciando cada vez mais a realidade da morte, entendeu? Vai gerando mais teatro, vai gerando mais movimento, vai gerando mais alívio, mais distanciamento daquela morte. Ou seja, até chegar no ser humano, tem muita coisa para você se entreter antes de chegar na morte. Então, voltando à comparação com o Otávio, do ser humano. Quando o ser humano morre ou desencarna,
Para esse reino animal que ele está, então voltando, o que separa o ser humano do animal é simplesmente a lógica de poder organizar o espaço-tempo. Ele organiza, ele lembra do passado, organiza no presente, se preparando para o futuro. Isso é o humano. Os animais não fazem isso. Os animais eles não organizam para o futuro nem nada. Eles agem instintivamente. Isso é o reino animal. Compreende? Então, beleza. Então, entendendo isso, você percebe, até um ser humano se desfazer mesmo, entendeu? Voltar ao pó, igual a Bíblia fala, do pó tu veio e do pó voltará. Até o ser humano voltar ao pó, e mesmo assim até se decompor os ossos e etc. Olha o tanto que essa estrutura se aprofundou, se intensificou e se distanciou daquele momento zero, daquela morte, daquele vazio, percebe? Então até se desfazer isso tudo é muito distante, é muito teatro. Então compreendem, como que eu sei como organiza os reinos da consciência? Assim, vai percebendo, ó. O que acontece? O ser humano, o reino humano só é considerado o reino humano, né, da consciência, porque é o seguinte, ó, como se organiza cada reino? Agora é o ponto. Eu vou falar como está no livro, cada ponto, e vou explicar como que funciona, ó. Primeiro, ó, os reinos eternos são o reino atômico, que é a luz em alfa, percepção da consciência, ou seja, o momento 3, que é o alfa, beta, celta, ele é consciência por consequência, entendeu? Por reação. Ele não sabe por quê, na hora que se vê já está no tempo, entende? Então quando a luz se percebe em alfa, em ômega ela já é a totalidade, ela já sabe que tudo é ela se fazendo e sendo feito por ela mesma, entenda? Mas quando ela mergulha em alfa e tem aquele alívio e brilha diante daquele nada, você tem já ali a referência, porque tem gente que pergunta, o que seria o nada? O nada é uma palavra esperando tradução, como diria o engenheiro do Havaí. Só que o nada é só um ângulo de referência para você saber que você existe. Então o que acontece? Quando a luz na agonia brilha, quando haja luz, o momento do agir luz, você percebe no 3, né? Por quê? Porque a partir do momento da agonia que você se alivia, né, você brilha. Então diante daquele brilho, o nada vira o escuro. Então você tem a referência dual, escuro e claro, luz, né, código binário, apagado e aceso, apagado e aceso. Então a partir desse momento você já consegue posicionar o que é escuro e o que é claro. Mas não tem mais nada, não tem ponto, não tem nada, só tem esses momentos. Entendeu? Antes da organização total, hipoteticamente falando de tempo, você só tem isso. Então beleza, no reino da luz é isso, o atômico, que depois da organização toda você pode reparar que tá em tudo, acima e abaixo. Mas beleza, então no reino atômico é a percepção da consciência, a consciência começando a se perceber, a consciência existindo, porque consciência é movimento, não tem consciência sem movimento. E para ela se mover, ela precisa desse, né, que eu tô falando, desse corpo. Então beleza, então depois disso você vai começar a organizar. Aí você tem o reino mineral. No reino mineral, você tem a percepção e aprimoramento de espaço, entende? Porque antes não tem nem tempo nem espaço. Então no reino mineral, por que é a percepção e aprimoramento de espaço? Porque aí você já fez essa possibilidade, né? Ó, respiração. Alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta. Quem observa? Celta. Então, sem desfazer anterior, né? Ponto, reta, triângulo. Então, no triângulo você tem ponto, você tem reta, você tem triângulo. O triângulo não pode ficar só assim. Então, ele tem que se organizar. Então, ele põe a forma, o 4. Então, agora ele é quadrado. Só que o quadrado não perdeu as formas anteriores. Porque ele é triângulo. Você pode ver que um quadrado, por exemplo, ele é 2 triângulos, né? E também não perdeu a reta, porque tanto o quadrado quanto o triângulo ele é feito de retas. E não perdeu o ponto, porque cada ângulo, entendeu? Cada ângulo do quadrado tem seus pontos, cada ângulo do triângulo tem seus pontos, e assim sucessivamente, compreende? Então, no reino mineral, você tem percepção e aprimoramento de espaço por isso, porque ele vai se movimentando, se organizando, para não se desfazer, ele vai se mantendo os passos anteriores. Na hora que ele chega ali no hexagrama, né? Ele se posiciona ao meio, né? Então ele vira o momento 7, que é o momento criador ali, criativo, já é consciência por reação, já não mais por consequência. Então, diante disso, ele posiciona mais 5 ângulos ali para fechar essa geometria. Então ele fechou o cubo, certo? Então diante disso, do cubo formado, você começa a construir o reino mineral, que é o que? Percepção de aprimoramento de espaço. Por que percepção de aprimoramento de espaço? Porque ele começa a perceber o espaço, né? E por que aprimorar? Porque depois desses 12 passos já concluído, ele começa a se organizar diante desse espaço, né? Como se fosse cada deus, trazer para o reino humano, cada deus ali, diante do seu entendimento, organizando um reino. Então você vai começar a fazer a tabela periódica. Imagina que a tabela periódica, na verdade, fosse fragmentação desses deuses, para cada ângulo, e formou uma tabela periódica. Então na tabela periódica, você vai ter, já vai estar incluso ali os sólidos platônicos, certo? Vai acompanhando, gente, tem que ter ilustração e tudo mais, é meio complexo para quem chega. Mas aí nesse ponto, você começa a organizar todo o reino mineral. Imagina que o mundo está começando a ser feito. Organizando o reino mineral, você não ia ter vegetais, você não ia ter humano, não ia ter animais, não ia ter nada. Você ia ter só minerais. E o que é o reino mineral?
olha pro chão, entendeu? Tudo que você vê das pedras para baixo, da terra para baixo, minérios, mineral, entendeu? Ouro, prata, diamante, terra, qualquer coisa, pó, qualquer pozinho, entendeu? Fumacinha, isso aí tá tudo do reino mineral para baixo. Então como que você reconhece os reinos? Assim, qualquer coisa que esteja das pedras, para simplificar, do chão, da terra para baixo, dessas coisas para baixo, isso inclui no reino mineral. Ou seja, tudo que tiver abaixo do reino mineral em questão de movimento, que você não pode tocar nem nada, que você precisa expandir sua consciência ou usar tecnologia, tudo que for nano, entendeu? Tudo que tiver ali dentro do reino atômico, ou pouco, ou antes do mineral, é considerado reino mineral ou reino atômico, entendeu? Para trás disso é tudo reino mineral, reino atômico, entendeu? Aí, então, no reino mineral é percepção e aprimoramento de espaço por isso, porque ele vai se organizando, né? Vai forma todas as possibilidades de elementos da tabela periódica e depois vai organizando e formando o reino mineral. Então, imagina um mundo, tá? Tem que ser hipotético, imagina que não tenha ser humano nem nada, imagina consciencialmente falando, o mundo se formando. Então, agora o mundo já existe, tá? Mas, por enquanto, só existe o reino mineral. Então, pra onde você vai olhar, você não vai vegetar, não vai ver nada, você vai ver terra, pedra, entendeu? Vai ver um mundo de pedra, de terra, de ouro, não importa, mas você não vai ver árvore, você não vai ver planta, você não vai ver animais andando, você não vai ver ser humano, não vai ver nada disso. Você vai ver do reino mineral para baixo. Então beleza, né? Entenderam, né? Por isso que no reino mineral é percepção e aprimoramento do espaço. Então o que acontece? Aí através dessa percepção e aprimoramento de espaço, tudo é movimento. Movimento traz alívio. Então a luz não para. Se a luz parar, hipoteticamente a realidade se desfaz. Então para ela continuar se movendo, ela não pode continuar no mesmo percurso. Mesma coisa que ela ficar só no triângulo, entendeu? Então ela busca mais. Então o que acontece? Para resumir aqui, eu vou continuar. O ser humano é a imagem e semelhança do todo, porque é quando a geometria percorreu todos os percursos possíveis e chegou em si mesma, se entendeu. Quando a consciência se entende, é o verbo vivo, é o Logos, o primeiro homem, Lúcifer, né? Deus no espaço-tempo. Entende? Então o que acontece? Até que isso aconteça, hipoteticamente falando, você precisa de tempo. Então, depois do reino mineral, dessas movimentações se organizando, se conhecendo, se aperfeiçoando, se aprimorando, distanciando cada vez mais a morte, você vai começar, de reino mineral, você vai começar a adentrar no reino vegetal. No reino vegetal você já tem percepção e aprimoramento de tempo. Então agora não é só mais espaço, porque só estava percorrendo espaço. Então na medida que você foi percorrendo espaço, você fechou com o Metatron. Então na medida que você vai se organizando mais, você vai criando ali os elementos da tabela periódica, você vai tendo um entendimento maior de tempo, não só mais espaço, entende? Então no reino vegetal você organiza melhor o tempo. Repare bem que as pedras, né, para observação do ponto humano, as pedras são estática, né, dura, parada, não se move, o chão, a terra, tudo que é do reino mineral é parado, é duro. Óbvio que se você expandir a consciência, se você entender o que eu estou explicando aqui, se você usar uma tecnologia avançada, você vai perceber que tudo é movimento. É isso que a gente fala aqui, não há nada estático, é tudo movimentações e que se organiza diante do observador. Eu estou explicando como que se dá essa organização. Se você tiver uma expansão, qualquer coisa se dissolver, já ouviu falar da dança de Shiva? É a realidade se desfazendo. Daqui a pouco você vai ver só coisas dançando ou mandalas, porque você já desfez o véu da realidade, está mergulhando ali no... está saindo do tecido, até que você vai dar de cara com a morte, entendeu? Porque quando você começa a ver mandala, você está abaixo do rei, você está ali no mundo do reino atômico, da organização, entendeu? O hexagrama, com o Metatron, você vai começar a ver essas possibilidades de movimento. Então é como se fosse só um elétron orbitando, fazendo um circuito. Então você vê mandala, você vê essas coisas. Então você desfez o reino humano, o reino animal, o reino mineral, o reino vegetal, o reino mineral, você está ali nas possibilidades. Por isso que você vê mandalas e cores, mais nada. Então beleza, depois que o reino mineral foi organizando, ele vai virando o reino vegetal, que é o que? Agora com uma percepção, né, uma percepção instintiva maior de tempo, vai se organizando nisso, em plantas, né? Você pode, se você fizer um time-lapse, observar as plantas, as pedras vão ficar paradas mesmo, elas mudam de lugar assim por causa do tempo, o vento e tal, mas agora a planta não, a planta ela nasce, ela cresce, ela morre, né? Entendeu? A planta já está no outro nível, ela já inclui um tempo maior, né? Ela já inclui mais tempo, então começa a organizar o reino vegetal. Agora de novo, faz aquele exercício mental. Lembre-se, no reino mineral, imagina um mundo sem humano, hipoteticamente. Ele está sendo feito, só tem reino mineral. Então você veria, entre aspas, planetas de diamante. Ou então o planeta Terra agora, por enquanto, na sua formação, entre aspas, bota aspas nisso. Enquanto ele está se formando agora, só tem pedras, terra, etc. Essas coisas, isso é reino mineral. Agora, diante desse aperfeiçoamento da própria luz, se procurando, se distanciando daquele vazio, se distanciando da morte, então ela foi percebendo maiores possibilidades, foi incluindo maior percepção de tempo, então foi fazendo o reino vegetal, que é essa diversidade de plantas que a gente tem, de vegetais, entendeu? Então agora vai incluindo no mundo os vegetais. Então agora você tem o reino mineral, você tem o reino vegetal, entendeu? E tudo que vem antes,
o reino da luz está ali dentro, mas aí você observa esse mundo. Esse mundo não tem nem animal, não tem humano, só tem minerais e vegetais, entende? Aí com os vegetais interagindo e tudo mais, você começa a transbordar pro reino animal, que é percepção. Eu tô olhando aqui porque é do livro, entendeu? Já pra vocês verem que não é opinião minha, é o livro, e eu vou explicando pra vocês, porque eu sei que é uma coisa confusa. No reino animal, você já começa a ter a consciência, né, a luz, começa a ter a percepção e aprimoramento das sensações relativas, ou seja, das emoções. Então, diante daquilo tudo, a planta, ela já começa a sentir alguma coisa. Uma planta, por exemplo, ela sente quando uma pessoa... Enfim, a planta também tem um sensor, mas ela não tem... É diferente, né, a forma dela sentir, mas ela tem um pouco dessa percepção. Mas aí essa percepção, se aprofundando, você começa a cair pelo reino humano, tá ligado? Ou seja, serão seres que se moverão acima desses reinos anteriores, né? Eu acho que é isso aí que gera confusão com algumas pessoas também. Se move, o reino animal, por exemplo, os animais, ele já se locomove acima das pedras, dos minerais, das plantas e tudo, ele está acima, entendeu? Então, no reino animal, ele não é mais uma coisa parada, assim, forma de falar, ele já se move diante dessas sensações, por isso que é percepção e aprimoramento de sensações relativas. Então as sensações, elas vão se relativizando, e diante dessa relativização, diante delas ir se relativizando, elas vão se posicionando, né, e se personificando. Essa personificação de cada uma dessas emoções que foram acumulando diante desses ecos e procura e distanciamento da morte, que é o nada, desse vazio que a gente está indo aqui. Então essas personificações, você vai ter 12 extremos, como tudo. No Metatron você tem 12, para todo lado você vai ter esses 12 extremos. Então você vai ter 12 animais, né, que na verdade personificaram aquelas 12 sensações base, instintiva. Por isso você tem os 12 animais. Vou tentar deixar aqui no corpo da matéria também, tem no livro Lúcifer, a gente sempre explica disso. Isso. Então esses 12 animais terão inerente ali, de forma instintiva, essas sensações absolutas, entende? Então esses são os arquétipos absolutos do reino animal. Aí o que acontece? Também vai ter a fragmentação. Então você vai ter a combinação dessas sensações, essa relativização, você vai ter animais diversificados. Vários animais a gente tem, mas eles também se resumem em 12, que são esses arquétipos, entende? Então beleza, ó. No reino animal, você tem a percepção e aprimoramento das sensações relativas, ou seja, as emoções. Então quando um humano, por exemplo, um ser dévico, de novo, agora vamos fazer aquele exercício. No reino mineral, um mundo só até o ponto do reino mineral. Ou seja, vamos lá. No reino atômico, no Metatron, é como você expandir a consciência e ir para a dança de Shiva. Você não vai ver forma, não vai nada. O máximo de forma que você vai ver vai ser mandalas, que é o que? É o tecido, né? Que é a possibilidade de movimentação, o circuito. Você vai ver as possibilidades daquele circuito, a forma que você vai ver vai depender das suas crenças e tudo mais. Então você vai ver mandala, você vai ver isso, vai ver aquilo, entendeu? Vai ficar nisso. Então depois disso, já há o mundo, já está mais aprofundado, já tem o reino mineral. Então se você for imaginar um mundo assim, você vai ver terra, pedra, ouro, não importa, você vai ver minerais. Então agora já inclui o reino vegetal, então você vai ver planta, o mundo vai enchendo de planta e tal. Aí vai se conhecendo, então tem planta pra caramba, então acabou um pouco ali a probabilidade de movimentação, as possibilidades de movimentação, mas precisa se mover, então a gente vai ter que se diversificar. Então você começa a perceber que essas vegetações, esses animais, eles começam a movimentar, entendeu? Movimentar acima de si mesmo. Então você vai ter a transição do reino mineral, do reino vegetal para o reino animal. Então é nessa transição você começa a ver também, por exemplo, os bicho-pau, bicho-folha, entende? Que são como se fossem vegetais que se movem, entende? Porque está se aperfeiçoando. Aí quando você cai no reino animal, aí agora, de novo, faz esse experimento. Agora você está vendo um mundo onde já tem reino mineral, onde já tem reino vegetal e agora já tem reino animal. Então você começa a ver as emoções relativas ali também. Porque você vê um monte de animais, um monte de seres que anda sobre aquele mundo anterior a ele, que é o vegetal, mineral, luz, né? Então o que acontece? Você vai começar a perceber também as sensações relativas. Você fala, caramba, aquele animal ali ele é mais bravo. Opa, aquele animal ali ele é mais dócil. Opa, aquele animal ali é mais não sei o que. Então você vê, aí disso você vai ter 12 animais que tem as 12 faces de Deus nele. Um animal azul, um animal amarelo, um animal vermelho, um animal nananana, e suas frações. Então o mundo vai sendo povoado de animais, certo? Então vai chegar num ponto que as probabilidades, as possibilidades de vivenciar essas sensações relativas foram tantas que eles começaram a aperfeiçoar e entender cada vez melhor essas sensações. Então você começa a fazer o que? Transbordar no reino humano. Então o reino humano nada mais é que um animal que já começa a administrar os reinos anteriores. Então o ser humano começa a fazer o fogo, começa a bater a pedra, começa essas coisas, né? Então quando ele vai aperfeiçoando, ele vai começando a perceber que ele inclui a lógica, que já não existia antes nos reinos anteriores, entendeu? No reino animal não tem lógica, tem tempo e espaço. No reino vegetal inclui mais
noção de tempo, no reino mineral mais noção de espaço, entendeu? Vai somando, acumulando, ecoando e ampliando. Não repare pro barulho aí, que eu tô aqui no sítio. Eu dei uma pausa de novo para silenciar aqui nos alarmes, tá tudo bem? Então, o reino humano, quando o humano, aí ele transborda, né? Assim como no reino vegetal, começa a movimentar pauzinho e tal, vai virando bicho pau, bicho folha. No reino animal, diante de tantas... falando binariamente, viu, galera? O fato é que o ser humano observa isso tudo, vai concluindo depois. Quando ele conclui, entende e vira um ser défico. Mas se fosse falar de forma binária, assim como um vegetal começa a se mover e tudo mais, e virar um animal, dali a pouco os animais vão conhecendo, vão ecoando, vão aprofundando, vão ficando cada vez mais distante daquela morte, vai relativizando as emoções, vai posicionando, você tem os 12 principais, eles vão se fragmentando, vai tendo animais. Depois, diante disso tudo, esses ecos, essas possibilidades, essas movimentações relativas, esses instintos, vai se percebendo, vai criando o que chama lógica, que é somente organizar, perceber passado, presente e futuro, lembrar do passado, posicionar o presente e preparar o futuro. E isso vira um humano. Só que o mero humano, ele ainda não se separa muito do animal, tanto que ele age tipo um animal. Só que quanto mais ele vai agindo, vai vendo que agindo como animal, vai gerando dores e tal, ele vai percebendo, então através de suas dores e amores, ele vai se ampliando, se aperfeiçoando, até que ele chega num ponto que ele entende que ele é uma soma de lógica e sensação, uma soma de tudo que existia antes, aí ele transborda, e aí ele chegou no quê? No reino dévico. Pronto, fechamos aí todos os reinos da consciência. Um ser que chega no reino dévico, ele percebe que tudo isso aqui é um holograma e que na verdade precisamos fazer a manutenção desse passado. Então agora, quando o ser humano transborda para isso, ele vira o quê? Deuses. Então beleza, assim como o reino vegetal precisa do mineral, do atômico para ser vivo, né? O reino vegetal precisa do mineral, do atômico, o reino animal precisa do vegetal, do mineral, do atômico, o humano precisa do animal, do vegetal, do atômico, e os dévicos precisam do humano e tudo para trás. Então no reino dévico são deuses que transbordaram o humano, ou seja, entendeu que ele é uma soma dessas emoções atemporais que se resumem em lógica e sensação. Ele flutua sobre lógica e sensação, não é dominado por esses dois extremos opostos e complementares da existência, flutua sobre isso e agora pode administrar o tempo, entende? Então aí que vai incluir metaverso e tudo mais. Então compreenderam isso? Como se organiza os reinos da consciência? Assim, você vai ter que perceber. Se você mergulhar no ser humano, primeiro ponto, a única coisa que diferencia um humano do animal é ele saber que ele tem lógica e organiza os anteriores, porque diferente disso, o ser humano está no reino animal, tá entendendo? O reino animal é isso, vegetal, mineral. Então o ser humano transborda, o animal transborda para o ser humano de tanto ecoar, experienciar, aí vai incluindo a lógica, que é a percepção de tempo, espaço e organização. Quando o ser humano percebe isso tudo, ele vira um mero humano que vai cuidar da terra e tudo mais. Aí diante de tudo que a gente sabe aí, o ser humano não se contenta com aquilo, porque consciência é movimento, desde sempre, foi sempre assim. Somos feitos em mais semelhança do todo. Então vai chegar no momento que o ser humano não vai se sentir realizado e suprido só cuidando ali daquele mundo. Ele vai querer saber o que tem mais, o que é morte, tal. Aí ele vai começar também assim agora transbordar essas coisas anteriores, transbordar o mero humano. Então ele vai começar a cair no dévico, que nada mais é que organizar esses anteriores, é flutuar sobre lógica e sensação. Entenderam isso? Então beleza, ó. Os reinos eternos são o reino atômico, que é a luz, a estrutura da luz, né? Ou seja, o átomo, vamos chamar assim, que está acima, abaixo, dentro, fora, está em tudo, está no ar, está em qualquer coisa. Então depois você vai ter no reino mineral, para simplificar, tudo que está no chão para trás, né? Pedra, imagina um mundo só de minerais, não tem planta, não tem nada. Então, para quem é terraplanista, imagina uma terra plana, e para quem é globalista, imagina uma bola, só que não tem planta, não tem animal, não tem humano, não tem nada, só tem mineral para baixo. Pronto, esse é reino mineral. Tudo para dentro é reino mineral. Se você mergulhar, for mergulhar ali, você vai ver o que? O tecido, né? Molecular, celular, etc. Celular, molecular, blá blá blá, até chegar na luz, entende? Então o mundo, seja plano, seja redondo, só do reino mineral para trás seria isso. Um planeta de ouro, um planeta de prata, um planeta de cristal, um planeta de terra, não importa, mas não vai ter árvore, não vai ter vegetal, não vai ter animal, não vai ter nada, entendeu? Então não tem como você falar que o reino animal está dentro do reino mineral, antes do reino mineral, porque, entende? Se você só observar do reino mineral para trás, não existe animal ali, é um planeta do reino mineral para trás, não tem animal, não tem humano, não tem vegetal, não tem nada disso. Então se você for observar um planeta, seja plano ou redondo, que só tem do reino vegetal para trás, o que você vai ver nesse planeta? Seja redondo ou plano, não importa. Você vai ver, imagina um jogo, então, você construindo um jogo, vou construir um jogo. Opa, nesse jogo aqui só vai ter
o tecido da luz. Então você vai ver o reino atômico. Então você vai ver possibilidades de imagem, de mandala. Esse é o reino atômico. Ah, não, agora eu vou construir um jogo aqui que tem o reino atômico e o reino mineral. Então você vai construir mundos ou lugares sem ser humano, sem animal, sem vegetal, sem nada. Então você vai construir um mundo de ouro, de terra, de alguma coisa assim. Ah, não, agora eu vou incluir o reino vegetal. Então você tem um mundo, seja plano ou seja uma bola, que inclui terra, pedra e tal. E agora plantas, né, vegetais. Ah, não, agora eu quero fazer um mundo onde tem reino atômico, reino mineral, reino vegetal e reino animal. Então nesse mundo vai ter o que? Seja plano ou seja globo. Vai ter animais, vai ter planta, vai ter minerais e vai ter o tecido da luz, que é só você mergulhar. Ah, não, agora eu quero um mundo onde tenha reino mineral, o reino atômico, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino humano. Então você vai ter um planeta Terra da vida, entende? Agora eu quero um mundo onde tenha também o reino dévico. Aí você vai ter infinitas possibilidades de mundo para você criar, porque no reino dévico você entende que o mundo, na verdade, é percepção cognitiva. Então você domina ali o tecido da luz. Então, através de tecnologias como metaverso, então de expansão de consciência, você percebe que mundo é só uma percepção, não tem planetas, não tem nada disso. Tem possibilidades infinitas. Então, a gente entendendo isso, a gente vai organizar agora o que se chamam de mundo. Compreenderam? Então é isso, pessoal. Aqui tá de dia, a gente vai estar começando aqui o camp, né, de 2022. Eu vou encerrar aqui. Espero que vocês não incomodem muito barulho, porque durante o dia é muitos animais. E é isso, a gente tá no sítio aqui. E eu acho que prefiro barulho de animais que barulho de carro, moto e essas coisas, né? Então espero que tenha ficado claro de uma vez por todas como que é a organização dos reinos da luz, né? Do reino da consciência, entende? Isso eu tô falando de percepção consciencial, né? Então você vai ter 5 reinos, né? Reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino humano, reino dévico. E o reino atômico, que ele tá em tudo, entendeu? Qualquer coisa que mergulhar o reino atômico. Possibilidades de movimentação. Isso aí explica, por exemplo, o hexagrama na bandeira lá das pessoas que... Enfim, outra história. Então é isso aí. Espero que tenham ficado claro. Agradeço aí a participação de todo mundo. Fiquem com Deus e luz pra nós.